Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos fazer a geração de um mapa utilizando a latitude e a longitude e vamos utilizar aquela base de dados do preço das casas, pois nós temos esses atributos lá. Nós vamos precisar fazer a instalação de algumas bibliotecas. Veja que nós temos esse comando apt-get install, não é um comando do Python, e sim um comando do Linux. Instalamos o libgeos e também libgeosdev e depois fazemos esse comando do Python instalando o basemap, que é uma biblioteca integrada com o matplotlib para nós trabalharmos com a geração de mapas. Vamos aguardar ele terminar esse processo, que ele pode levar um tempinho. Depois que a biblioteca está instalada, note que ele mostra essa mensagem que você precisa restartar o ambiente. Vamos clicar em Restart Environment. Depois que ele restarta o ambiente, ele vai mostrar nessa parte aqui em cima. Podemos clicar nesse botão para ele apagar essas mensagens. E para nós testarmos se essas importações foram feitas corretamente, vamos fazer um import from mpl toolkits.basemap. Import essa classe basemap. Executamos. Se não foi gerado nenhum erro, quer dizer que a importação foi feita corretamente. Agora nós vamos carregar a base de dados do preço das casas, dataset pd.readcsv, vamos passar o house prices.csv, lembrando que você precisa fazer o upload desse arquivo CSV para dentro do ambiente do Google Colab. Vamos visualizar os primeiros registros. Executamos, aqui foi gerado um erro, que o PD não está definido, que nós podemos executar essas importações iniciais. Rodamos novamente, veja que agora sim nós carregamos os dados. No final dessa base, nós temos esse atributo latitude, longitude, que vão indicar as localizações em um mapa. Com isso nós vamos conseguir fazer o desenho em qual parte do mapa cada uma dessas casas está localizada. Em outras palavras, a ideia é para nós tentarmos identificar qual é a localização média onde essas casas estão e também vamos fazer um comparativo entre o preço das casas, onde estão as casas mais caras e onde estão as casas mais baratas. Para nós termos um valor médio de latitude e longitude, nós podemos observar cada um desses atributos. Vamos digitar dataset lat.describe. Serão mostradas todas as estatísticas sobre esse atributo. Perceba que nós temos o valor mínimo 47,15, valor máximo 47,77 e o valor médio 47,56. Podemos também observar quais são os valores da longitude, long.describe, o valor mínimo menos 122, o valor máximo menos 121. E temos esse valor médio 122,21. Nosso objetivo agora é descobrir em qual parte do mundo está essa latitude, longitude e média. Vamos criar duas variáveis, latitude 1 e latitude 2, que vai receber dataset lat.min. Vamos pegar o menor valor de latitude e também vamos obter o maior valor de latitude, assim como vamos obter os valores mínimos e máximos da longitude. long.min, dataset long.max. Executamos. Dentro dessas variáveis, nós teremos esse valor mínimo e máximo, que vai formar o nosso intervalo, latitude e longitude mínimas e máximos. Vamos agora dar início à construção do nosso mapa. plt.figure, vamos definir o tamanho do nosso mapa. Fig size será igual a 10 e 10. Caso não tenha sido feita, você pode fazer uma importação
para o matplotlib pyplot-splt. Vamos criar o nosso mapa, eu vou chamar de M. Instanciamos um objeto dessa classe CBaseMap. Primeiramente, vamos passar o parâmetro projection, que é o tipo da projeção do mapa. Colocamos o CIL, que é o mapa cilíndrico, que é o mapa que nós estamos habituados a trabalhar. Temos a resolução, colocamos o H de alta. E, por fim, temos os valores de latitude e longitude. O primeiro parâmetro é LLCRN lat, que é a latitude mínima. Temos também o URCRNR lat, que é a latitude máxima. Agora vamos passar o LLCRNR LON, que é a longitude mínima. E, por fim, o RCRNRLON, são os parâmetros meio estranhos. O nome deles é um pouquinho chato para você digitar, que vai receber a longitude 1. Com isso, nós já podemos desenhar um mapa baseado na latitude e na longitude. Se nós digitarmos Draw Coast Lines, para ele desenhar as linhas da costa, e vamos executar. Aqui está faltando um R, rodamos novamente, e note que nós já temos as linhas do mapa. E agora, para nós termos uma visualização um pouquinho melhor, vamos digitar um Fill Continents, vamos passar a cor, que será o Pale Golden Rod, que ele vai colocar uma cor do mapa, como se fosse um amarelo. E temos Lake Color, que é a cor de rios, que nesse caso vamos colocar o azul, Light Sky Blue. Podemos executar mais uma vez, e note que agora nós temos essa cor, que é esse amarelo, que indica essa parte de terra. Nós podemos agora preencher a parte do mapa que vai mostrar onde tem rios, m.draw Map Boundary, e passamos esse parâmetro Fill Color, novamente o Light Sky Blue. Vamos executar novamente. Note que agora sim fica mais fácil para observar. A parte amarela é terra e aqui nós temos os lagos ou rios. O que nós vamos fazer agora é plotar cada um dos pontos das casas, conforme nós temos esses dados de latitude e longitude. Vamos plotar vários pontinhos dentro desse mapa para visualizar a localização onde está cada uma das casas. Para isso, nós vamos definir um scatter plot, que é o gráfico de dispersão, dataset long, passamos a longitude, depois dataset, passamos a latitude. Temos o parâmetro S, que é o tamanho dos pontos, vamos colocar 5. Parâmetro C é a cor, vamos deixar os pontos com a cor verde. Temos um outro parâmetro alfa, que vai indicar a cor dos pontos, como se fosse uma transparência, 0.1. E temos esse outro atributo zorder igual a 2. Eu vou explicar daqui a pouco o que é esse zorder. Estamos acessando todos os registros da base de dados e buscando as coordenadas. Vamos executar novamente. E veja que agora sim nós temos os pontos com todas as casas. Nós podemos observar que a maior concentração de casas à venda é nessa região e temos algumas poucas mais para essa parte da direita do mapa. Provavelmente nessa parte é o centro da cidade. Para nós sabermos em qual parte do mundo está essa localização, nós podemos pegar a média da latitude, vamos copiar. Eu estou aqui com o Google Maps aberto, colamos a latitude, vamos buscar o valor médio da longitude, colamos, apertamos um Enter e veja que ele direcionou para uma parte aqui do mapa, que é o ponto médio,
perceba que essas casas, elas estão relacionadas à cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Nós podemos, inclusive, verificar que o contorno do nosso mapa é muito parecido. Veja que nós temos essa parte do rio e essa ilha aqui no meio, que indica justamente essa parte da ilha que você está visualizando. E nós temos toda essa parte aqui para a esquerda e aqui as casas para a direita. Então você pode observar que nós temos exatamente o mesmo desenho. Temos algumas casas nessa outra parte, do outro lado aqui da cidade. Se nós observarmos aqui, indica essa ilha conforme você pode observar aqui no mapa. Tendo esses pontos de latitude e longitude, veja que é muito fácil para nós plotarmos esses dados. Agora, nosso objetivo é encontrar quais são as casas mais caras. Nós queremos fazer os pontos para indicar qual a localização desse mapa onde os preços são maiores. Para isso, nós podemos ordenar o nosso dataset. Vamos recriar a variável dataset, que vai receber dataset, sort values by, você vai indicar qual a coluna que você quer ordenar. Nesse caso, será o preço. Passamos o atributo ascending igual a false. Nós não queremos em ordem crescente, sim em ordem decrescente. Vamos observar os primeiros registros dessa nova base de dados. Perceba que está ordenado pelo preço. 7 milhões de dólares, outra casa 7 milhões, 6 milhões, 5 milhões e também 5 milhões. Só para nós checarmos, vamos observar os últimos registros, dataset.tail. Aqui ele deve mostrar os preços mais baratos, 82, 81 e a casa mais barata a 75 mil dólares. Vamos selecionar somente 1000 desses registros das casas mais caras. Eu vou criar uma outra variável, dataset caros, ou preço maior. Vamos chamar o dataset 0 até 1000. Pegamos os primeiros 1000 registros. Se nós digitarmos dataset caros, note que nós temos 1000 registros e 21 colunas. Agora nós podemos voltar para essa parte e fazer o preenchimento. Eu vou copiar e colar, e ao invés de nós buscarmos do dataset, vamos buscar dataset caros, aqui também dataset caros. O tamanho do ponto eu vou colocar 10, e a cor do preço vamos definir o vermelho. Temos esse atributo zOrder, que é a ordem desses pontos. Por exemplo, se nós colocarmos a ordem 3, os pontos verdes vão ficar no primeiro plano e os pontos vermelhos vão ficar acima dele. O nosso objetivo é plotar novamente, porém somente os pontos dos lugares mais caros. Vamos executar. Note que as casas mais caras estão mais próximas ao lago ou dentro dessa ilha. A maior concentração está nessa parte. Vamos visualizar no nosso mapa. Essas casas mais caras estão nessa parte que eu estou circulando com o mouse. Perceba que é logo acima da ilha nesse pedacinho, que equivale a essa parte. Podemos observar que o nome dessa localização, chamado de Medina ou Clyde Hill, eu fiz uma pesquisa no Google, digitei Houses Medina Seattle, e aqui nós podemos observar as casas que são essas mais caras. Conforme essas imagens, você pode observar que faz todo sentido termos essas casas de 7, 5, 6 milhões de dólares. Com isso, nós fechamos essa aula que você aprendeu como utilizar uma base de dados e você fazer análises utilizando a localização. Obrigado e até a próxima aula!